Amém, irmãos, amém. Semana 4, terça-feira do nosso alimento diário. Bom, leitura bíblica, a gente tem uma porção aqui em Jó 33, versículo 4, que diz: O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Amém. Agora o 34, 14. Diz assim: Se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Agora, Salmos 35, versículo 9, diz assim: E minha alma se regozijará no Senhor, e se deleitará na sua salvação. Amém. Oh, Senhor Jesus, obrigado por sua salvação. Agora, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6. Diz assim: O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém. Agora, Romanos. Livro de Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 2. Diz assim: Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Amém. Agora o livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém. Ainda em Hebreus, capítulo 10, versículo 39. Diz assim: Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, os da fé, amém, para a conservação da alma. Somos da fé, irmãos, não somos dos que retrocedem. Aleluia, né? O capítulo 11, versículo 27, diz assim: Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Amém, Senhor Jesus. De coração diz: Assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito, abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Amém, Senhor Jesus. Deus habita na dimensão da eternidade. Deus habita na dimensão da eternidade. No capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus revelou a seus discípulos, os escolhidos, o maior mistério do universo. O lugar que estava sendo preparado era o próprio Pai. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, a ida de Jesus por meio de sua morte e ressurreição fez com que ele, como Filho do Homem, fosse recebido para dentro do Pai.
Nós compreendemos o espaço a partir de 3 dimensões: largura, altura e profundidade. Além disso, ainda temos o conceito humano de uma 4ª dimensão, o tempo. É por meio dessas 4 dimensões que nossa mente busca compreender o mundo em que vivemos. Mas algo precisa nos impressionar. Deus está além dessas dimensões. O homem foi criado da seguinte maneira: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O corpo criado do pó da terra é o elemento que nos prende à esfera terrena e nos limita dentro do tempo e espaço. Uma vez que cremos em Cristo e nascemos de novo, um dia nos libertaremos deste corpo terreno, do que é físico, porque fomos criados do sopro de Deus e tornaremos ao Pai. O sopro de Deus formou o espírito humano. Esse espírito não foi formado a partir da matéria, daquilo que pertence ao mundo físico, mas do próprio Deus. Fomos criados pelo sopro do Deus eterno. E como resultado, formou-se a alma do homem. A alma, juntamente com o espírito, também é eterna, porque foi criada pelo material eterno. Como nascemos e crescemos nesse corpo físico, conseguimos entender apenas as coisas materiais e visíveis. Mas Deus está na esfera invisível. Por isso a palavra nos encoraja a pensar nas coisas celestiais e buscá-las, não as daqui da terra. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nós cristãos estamos nesse corpo, mas temos em nós elementos que são eternos, nosso espírito e alma. Jesus, enquanto estava na terra, experimentou o corpo físico. Ele se encarnou, tornando-se como um de nós. Viveu uma vida humana perfeita. Realizou a vontade de Deus, Pai, e não buscou sua própria glória. Estava, porém, limitado por seu corpo físico. Por meio de sua morte e ressurreição, por um lado, Deus pôde justificar-nos, regenerar-nos, fazer-nos nascer do Espírito. Hoje, nós que cremos somos seres espirituais. Não só temos o espírito humano, mas nascemos do Espírito. Porque, por outro lado, ao morrer e ressuscitar, Jesus teve seu corpo terreno limitado pelo tempo e pelo espaço, transfigurado em um corpo de glória, que é sem limitações. Deus o ressuscitou e assim ele saiu da dimensão física. Quando ressuscitou, ele apareceu a seus discípulos que estavam dentro de uma casa com as portas trancadas. Ele podia aparecer e desaparecer, pois não mais estava limitado pelo corpo físico nem pelo tempo e espaço, mas estava em outra dimensão. Na ressurreição, Deus recebeu Jesus para dentro de si, porque ambos estavam na mesma dimensão da eternidade. Usamos o conceito de espaço e de tempo para entender que seremos plenamente inseridos em Deus, que está na dimensão celestial. Isso significa que Ele está além de nossa compreensão de altura, largura, profundidade e tempo. Precisamos de espírito de sabedoria e revelação, pois não conseguiremos tocar na realidade do Senhor com os sentidos físicos. Precisamos ativar e exercitar nossa fé, pois ela é o portal para a dimensão da eternidade,
onde teremos experiências maravilhosas com o nosso Deus. Aleluia! Ó Senhor Jesus, amém. A pergunta diz assim: como nos conectamos à dimensão da eternidade? Senhor Jesus. Bom, irmãos, mais uma vez pela fé, né? Aquilo que não vemos, não tocamos fisicamente, precisamos exercitar. Precisamos exercitar nossa fé. Ó Senhor Jesus, tem um trecho aqui que diz que ela é o portal para a dimensão da eternidade, onde teremos experiências maravilhosas com Deus. Amém. É verdade. É nessa dimensão que Deus habita, né? Senhor Jesus. O Bom Alimento Diário, ele continua falando, né, como sobre as dimensões, o que a gente consegue compreender, sobre a nossa mente, né, limitada ao espaço, a questão da largura, altura, profundidade. Bom, Deus, ele não cabe nas medidas que a gente conhece, né? A nossa mente limitada não compreende o tamanho de Deus. A gente tenta buscar exemplos em coisas terrenas, né, para compreender as espirituais, né? Assim Jesus usava de situações para ensinar os seus discípulos. E pensando em alguns exemplos, a gente já ouviu falar muito sobre ser preenchido de Deus e usava um copo com pedras e pôr areia e depois ainda cabia água. E uma vez o irmão falou sobre o tamanho de Deus e usou um avião como exemplo. Né? A gente já ouviu isso em reuniões e mais uma vez eu lembrei do avião, né? Qual o tamanho de Deus, né? Qual a nossa capacidade de medir? Deus, se a gente só vê um avião passando lá bem alto, a gente nunca vai ver o tamanho de fato do avião, né? A gente não tem noção. Se a gente chega próximo a um aeroporto, a gente vai ver que ele é bem grande, né? Mas a palavra também continua tocando aqui sobre Deus, sobre a gente ser inserido no Pai, né? Ser inserido em Deus. Então, mesmo que a gente veja o avião no aeroporto, mas a gente só vai compreender o tamanho desse avião quando a gente for inserido nele, né? Quando a gente entrar nesse avião. É só um exemplo que nossa mente não alcança, né? O tamanho de Deus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus.